Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Igreja Açores, depois da habitual paragem nos meses de julho e de agosto. O programa com a atualidade da Diocese regressa na antevisão de mais um ano pastoral, a iniciar em outubro. O Bispo Dom João Lavrador será nosso convidado e vai abordar as orientações do próximo ano pastoral. Por agora, a atualidade da Diocese açoriana. No arranque de mais um ano pastoral, as orientações apontam para uma forte aposta na formação do povo de Deus e da contínua formação do clero. O cônego Ângelo Valadão, vigário episcopal para a formação, explicou ao Igreja Açores as 3 chaves mestras deste projeto, que assume ainda experimental. E começou com a formação dos sacerdotes. Será feita através de umas páginas publicadas pelo reitor do seminário e que estarão presentes nas reuniões mensais de ouvidoria, no sentido de uma formação sacerdotal a nível espiritual, a nível sacerdotal. Está também a ser preparada uma formação para os conselhos pastorais de ouvidoria e de paróquia. Portanto, há um tema da Igreja como povo de Deus, outro como corpo de Cristo e outro como templo do Espírito Santo. São, de facto, digamos, os 3 grandes conceitos que o Concílio, na Constituição sobre a Igreja, procurou explanar e que são fundamentais para uma compreensão da Igreja hoje. Portanto, eu é que fiz esses 3 temas. Há uma parte, digamos, doutrinal, há uma parte com a possibilidade de reflexão, portanto, uma espécie de questões que são lançadas para que, pelo menos 3 vezes por ano, que é normalmente as vezes que os conselhos pastorais de paróquia e de ouvidoria se reúnem, têm tema para reflexão. O vigário para a formação terá também a missão de acompanhar o Bispo Dom João Lavrador às 3 vigararias numa jornada pastoral do clero já na próxima semana. Na primeira parte eu farei um tema de reflexão sobre uma eclesiologia do Vaticano II e o Sr. Bispo depois fará um trabalho à tarde com a corresponsabilidade de todos na construção da comunidade cristã, da Igreja. Portanto, isso vai ser feito no Pico, para a zona, a Vigararia do Oeste, vai ser feito na Terceira para a Vigararia do Centro e vai ser feito em São Miguel para a Vigararia do Nascente. As bases para a formação permanente do clero ficaram a cargo do reitor do Seminário Episcopal de Angra, cônego Hélder Alexandre, com 9 temas para encontros mensais. Pois, o que me pediram para organizar foi uma preparação de 9 encontros de vários temas, na sequência da formação permanente do clero, visto que com a nova ratio fundamentalis da formação dos seminários, agora fala-se do tempo de seminário como formação inicial e do tempo de pós-seminário, depois da vida sacerdotal, como tempo de formação permanente. Havia necessidade na Diocese de se incrementar essa formação, e pediram para organizar 9 temas em que os sacerdotes de zona ou de ouvidoria poderão tomar e a partir daí fazer uma reflexão própria e fazer a atualização necessária, visto que a formação permanente não é só aprender coisas novas, é também ir buscar aquilo que porventura está mais esquecido ou que não está tão vivido e a partir daí fazer uma reflexão e uma atualização. O encontro com Deus, a oração, o diálogo com o mundo, o celibato, a obediência, a pobreza e o desprendimento são alguns dos assuntos abordados nos 9 documentos. A Escola da Ouvidoria de Ponta Delgada já arranca este ano pastoral. O seu ouvidor, cônego José Constância, admite que o modelo de cada escola terá de ser adequado a cada realidade. Este ano, na nossa ouvidoria, não será um início de escola, digamos, muito sistemático. Portanto, este ano é um ano de início da nossa escola. Fugimos a cursos e a sessões
temáticas, ou semanais e mensais, para apresentarmos, sobretudo, uma formação para os conselhos pastorais e os agentes de pastoral, através de encontros e de colóquios, que são vários os que se vão realizar este ano na Ouvidoria de Ponta Delgada. Portanto, vamos ter um calendário das atividades programadas, que sairá na segunda semana de setembro, e a partir daí a Ouvidoria vai dar início, humildemente, vagarosamente, à Escola de Formação Cristã. Com certeza que daqui a um ano ela poderá apresentar-se já mais como escola organizada e com outros passos e com outras dinâmicas. Novas dinâmicas e uma formação mais organizada. É o que se pretende também com o curso de Ciências Religiosas, que arranca 15 anos depois, este ano letivo, já com 27 inscritos. A coordenação entre a região e a Universidade Católica far-se-á através do Instituto Católico de Cultura. Durante o mês de setembro, a paróquia de São José, em São Miguel, vai receber 3 jovens voluntárias da comunidade ecuménica Taizé, no sul de França. Para além do trabalho nas instituições paroquiais, as jovens oriundas da Alemanha, Croácia e Polónia vão orientar momentos de oração TZ, como explica Nuno Cardoso, família de acolhimento da comunidade em São Miguel. A oração de TZ é uma oração muito simples. Assenta em cânticos meditativos, repetitivos, que nos ajudam a entrar progressivamente na oração. Eu costumo fazer sempre um paralelo com o terço, porque penso que tem muito a ver com isso, não é? São cânticos que se vão repetindo até nós estarmos para além das palavras que estamos a dizer. E isso vai-nos convidando a entrar um pouco na oração, vai-nos convidando a estarmos mais atentos ao silêncio e depois há sempre um momento de palavra, não é? De escuta da palavra e um momento de silêncio. No mês de setembro, de segunda a sexta-feira, a comunidade é convidada a participar nos 3 momentos de oração diários. Pela manhã, às 7h30, a oração acontece no Santuário do Senhor Santo Cristo. Pelas 13 horas, na Igreja Matriz, e pelas 18, na Igreja de São José. As jovens oriundas de diferentes países da Europa Central estão também disponíveis para esclarecimentos sobre esta comunidade. Estaremos disponíveis para ir às diferentes paróquias ou comunidades cristãs, não necessariamente católicas, para falar um pouco com a comunidade sobre TZ e, eventualmente, também para fazer algum momento de oração junto dessas comunidades, se assim o quiserem. Nuno Cardoso admite que muitos jovens têm curiosidade sobre esta comunidade e diz que a vinda destas jovens é uma forma de convidar os açorianos para o Encontro Europeu da Comunidade TZ, que acontece em Madrid no final do ano. A comunidade de Taizé foi fundada por um jovem pastor protestante suíço em plena Segunda Guerra Mundial que se sentiu chamado a acolher os mais carenciados e a procurar a reconciliação entre as pessoas. A Associação Equipas de África enviou para a Ouvidoria de Vila Franca do Campo, de 5 de agosto a 2 de setembro, 5 jovens voluntários para trabalhos nos bairros sociais. O Ricardo, o Tomás, a Margarida e a Renata são orientados pela Caetana Batista, também ela jovem voluntária, que explicou ao Igreja Açores este projeto. A Associação Equipa da África nasceu há 20 anos, das equipas de jovens Nossa Senhora, e depois foi se tornando mais independente, mas sempre muito ligado às São-Estados. E o nosso grande foco durante a formação todo o ano é enviar voluntários nos meses de verão para projetos em Moçambique, no Príncipe e também em Portugal, no continente e nas ilhas. Já tivemos missão na Madeira e este ano pela primeira vez temos missão aqui nos Açores. A jovem voluntária assume que esta experiência na região é um primeiro contacto com a comunidade. Claro, como é um primeiro ano, é muito difícil nós conseguirmos ver serviço feito ou conseguirmos ver grandes ações, mas eu acho mesmo que o importante tem sido este abrir terreno, conhecer o que existe, também ser parte da cultura daqui de Vila Franca. Chegámos numa altura de grandes festas em que acabamos por conhecer
muito da comunidade e poder viver em comunidade. Depois acabamos por estar presentes no Lar de Santa Casa, em Vila Franca, chegar perto de grupos de jovens, que agora estando em férias acaba por ser mais difícil, e também entrando numas atividades com as equipas missionárias, como a Obra de Maria. Já realizámos um terço no bairro de Nossa Senhora da Piedade, lá em Ponta Garça, e tivemos uma aula de zumba ontem com o Padre Jason aqui com o bairro da Lombinha, em Água de Alto. Os jovens entre os 21 e os 26 anos dedicam anualmente um mês de férias a missionar e decidiram também organizar serões de testemunho em comunidade, intitulados Conversas com Missão. A primeira sessão aconteceu em Ponta Garça e a segunda na passada sexta-feira em Água de Alto, com oradores da comunidade. E é nosso convidado deste Igreja Açores, o Bispo de Angra, Dom João Lavrador, porque no arranque de mais um ano pastoral vamos conhecer as orientações diocesanas para o ano pastoral que arranca oficialmente no primeiro domingo de outubro. Boa tarde antes de mais, Dom João. Obrigada por estar connosco via telefone, porque encontra-se neste domingo em visita oficial à comunidade portuguesa no Canadá. Na próxima semana teremos certamente o balanço desta visita, mas vamos passar a este documento, chama-se Comunidade Evangelizada em Comunhão Missionária. Em traços gerais, em que é que consiste estas linhas orientadoras para o próximo ano pastoral? Eu, antes de mais, gostaria de começar, já que estamos a iniciar o ano, e de saudar todos os rádio-ouvintes que nos escutam semanalmente e também desejar principalmente àqueles que tenham mais necessidade, seja de saúde, seja de tranquilidade e de melhor ambiente e mais bem-estar, pois que realmente este ano seja mais próspero para todos. E nesse sentido, também gostaria, dado que estou precisamente no Canadá e que estou com a comunidade imigrante, que por aqui realmente labuta e procura melhores condições de vida, eu gostaria de alguma maneira, de abraçar a todos aqueles que dos Açores saíram e que estão em busca de melhores condições para a sua vida e para a vida dos seus familiares em terras fora dos Açores, na diáspora. Posto isto, eu agora gostaria realmente de responder à pergunta que me coloca. Nós, em cada ano, já há uns anos esta parte, temos apostado num programa que tem normalmente um lema, ou tem uma aposta pastoral, e não nos lembramos que nestes últimos anos foi essencialmente a pastoral social, ligando a pastoral familiar, e no ano passado também ligando a pastoral juvenil, dado que nós estamos muito próximo de um grande acontecimento que é o sínodo dos bispos sobre os jovens, que lança uma expectativa muito grande para, em cada diocese, em todas as comunidades, nós sentirmos a presença dos jovens, o seu empenhamento e a sua participação na vida das nossas comunidades. No entanto, tanto o Conselho Pastoral como o Conselho Presbiteral no ano passado, portanto, a nível pastoral, verificaram que era necessário agora continuar realmente com as mesmas apostas, sem dúvida. A pastoral social deve ser cada vez mais desenvolvida e mais empenhada ou empenhativa das comunidades cristãs de cada paróquia. Ao mesmo tempo também a pastoral juvenil deve-se desenvolver. Temos um congresso dos jovens há pouco tempo que realmente lançou propostas para a diocese. No entanto, nós que terminamos, de alguma maneira celebramos os 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, sentiu-se a necessidade de revisitar o próprio Concílio e ver o que ele é na sua dimensão pastoral, como ele implica realmente a renovação das nossas comunidades. E é nesse sentido que o lema, já foi realmente dito, que é comunidades evangelizadas, portanto, comunidades que escutam o Evangelho e se deixam transformar pelo Evangelho, que se transformam depois em comunidades missionárias, portanto, em comunhão missionária. A palavra comunhão, porque é a grande perspectiva do concílio, é uma vivência de comunhão. Eu, desde que entrei na diocese, procurei e procurarei sempre ter essa noção de que a diocese
é uma unidade, é um todo, desde Santa Maria até às Flores, nestas 9 ilhas, em todas as ouvidorias, em todas as paróquias, há aqui uma unidade e que nós temos que fomentar cada vez mais, no sentido de uma comunhão que tem que ser desenvolvida e tem que ser operativa. E operativa porquê? Portanto, que ela depois se desenvolva em corresponsabilidade de todos e numa participação de todos para a missão da Igreja. E aí vem, então, o sentido missionário tão pedido, naturalmente, pela Igreja ao longo destes tempos, porque faz parte da natureza da Igreja, mas que o Papa Francisco realmente tem afirmado e tem aquela expressão tão bonita ao falar da Igreja, quando diz a Igreja é a comunidade dos discípulos missionários. Portanto, e é nesse sentido que nós iremos, de alguma maneira, no próximo ano, alertar, como que revisitar o Concílio e tentar empenhar as nossas comunidades cada vez mais no sentido de uma maior participação de todos os batizados na vida da Igreja. Portanto, no sentido de que nós estamos num tempo em que as pessoas reconhecem que têm necessidade de serem participativas e a Igreja tem que dar lugar realmente a essa participação de todas as pessoas. Portanto, o Papa tem falado tanto numa Igreja que tem que ser participativa, tem que ser aberta a todos, tem que estar junto das periferias. Portanto, uma Igreja que não pode estar pura e simplesmente assente no clero, mas o clero faz parte desta Igreja, tem o seu lugar, mas ela tem também que abrir-se à participação de todos os batizados. Isto vem também no sentido de que os mecanismos para uma formação, porque nós não podemos pensar na participação dos batizados, dos cristãos, se realmente eles não adquirirem a formação necessária e adequada para essa mesma participação. E isto vem a propósito também de uma implementação maior por um lado, do Instituto Católico de Cultura, da própria Vigararia da Formação, que coordenará e está a coordenar toda esta parte da formação, e agora, na parte mais propriamente executiva, a criação das escolas de ouvidoria a nível da formação cristã. Portanto, é nesse sentido também nós queremos que as pessoas, ao adquirirem e ao empenharem-se na formação, saibam que é em ordem a uma participação maior na vida da Igreja. E por isso é que eu penso que é por aqui que nós temos que caminhar, e é nesse sentido nós iremos já começar a partir das jornadas do clero, agora no princípio de setembro, no dia 11, 13 e 14, para podermos, então, portanto, a partir daqueles que são os poderes responsáveis das comunidades cristãs, caminhar nesse sentido. Refere muitas vezes neste documento que o principal objetivo traçado para a Diocese é deixar-se evangelizar. Este é um ponto de partida mais difícil, mas a partir daí tudo seria mais fácil. Naturalmente, quer dizer, o deixar-se evangelizar, porque naturalmente há aqui um apelo que tem que ser feito. Não é? Na Igreja não há imposições, seja do que for, e portanto o importante aqui é que cada cristão, ou podemos quase dizer, cada pessoa que esteja de boa vontade e que queira realmente conhecer o Evangelho, queira realmente reconhecer o valor que o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo, que realmente a boa nova é a própria pessoa de Jesus Cristo, tem para a vida das pessoas, que se deixe evangelizar, porque sem essa evangelização, sem essa transformação, sem estes critérios novos que nos vêm do Evangelho e estes objetivos que, no fundo, têm que ser traçados precisamente pela ação do Espírito Santo na vida da Igreja de hoje e na vida do mundo de hoje, naturalmente a pessoa não tem capacidade para poder realmente depois evangelizar. Portanto, a primeira grande questão é deixar-se evangelizar para depois evangelizar. Não é? Quem não estiver, isto é do Paulo VI, tem essa expressão, precisamente que a Igreja, para poder evangelizar, tem que se deixar evangelizar. E mais bem ainda, tem uma expressão muito bonita, para mim me diz muito, que é a Igreja refresca-se, toma frescura e juventude no momento em que escuta, interioriza e vive o Evangelho em si mesmo. Não é? Portanto, o Evangelho é que dá frescura à Igreja e dá dinamismo. Dom João Lavrador, acredita que a sociedade mais individualista atual vai facilmente voltar a assumir este espírito de missão que lhes é pedido? Ou, usando uma citação do documento, a missão vai voltar a fazer parte integrante da identidade de cada cristão? Pois, aí está o grande desafio. Não é? Portanto, nós temos consciência das dificuldades dos tempos hoje,
das condicionantes que a própria cultura, que a própria realidade pessoal, que os próprios constrangimentos que se colocam em termos do tempo, das ocupações, mentalidades, no fundo, todas as coisas que realmente contrastam ou que de alguma maneira podem criar alguma dificuldade. No entanto, a Igreja, a partir daqueles núcleos mais conscientes da própria fé, tem que ter a consciência de que a missão faz parte integrante da realidade cristã. Então, isto quer dizer o quê? Que ser cristão é ser missionário. Ser cristão é assumir na sua própria pessoa verdadeiramente a missão da Igreja, que é a missão de Jesus Cristo no mundo de hoje. Isto, para ser mais claro, quer dizer que, naturalmente, que é importante toda a vida de interioridade, de oração, que é fundamental consciencializar para a vida eucarística, portanto, a participação na Eucaristia. É fundamental a pessoa reconhecer, até por um sentido de vivência mais comunitária, o que a gente chama a piedade popular. Tudo isso são realmente obras notáveis e importantes para a vida da pessoa. Mas, se tudo isso não é alimento, for criar dinamismo e força para que o cristão que vive verdadeiramente essas realidades, depois se sente missionário, quer dizer, coloca-se em missão, vai ao encontro dos outros e procura testemunhar-lhes o Evangelho, naturalmente pela palavra, mas sobretudo através das suas atitudes, através da sua presença, através dos seus valores e critérios de vida, da maneira como realmente o Evangelho entra na sua existência e depois ele como que o deixa, ir ao encontro das outras pessoas, estando atento, por exemplo, no caso muito concreto, estando atento aos mais pobres, participando com eles, estando atento àquilo que são as necessidades da própria sociedade e gastando o seu tempo para ajudar essa mesma sociedade a ser melhor, corrigindo, tendo uma dimensão profética também de denúncia daquilo que está mal na nossa sociedade. Portanto, tudo isso faz parte da missão e é a missão da Igreja. Para os leigos, há uma particularidade que o próprio Concílio diz e que no documento aí está presente e que nós iremos insistir, é que realmente os leigos são importantes nas comunidades cristãs, eles estão na catequese, eles estão nos grupos corais, eles estão na dinamização da pastoral social, eles estão em tantos e tantos, estão em vários movimentos da Igreja, mas a sua peculiar tarefa da missão é nas estruturas do mundo. Quer isto dizer, é no domínio do trabalho, é no domínio da família, é no domínio das associações, é no domínio da vida política e da participação pública, em todas as realidades onde o ser humano se encontra, é aí que realmente os leigos têm o dever de estar a participar como cristãos, na pluralidade de opiniões, na pluralidade de decisões, mas como cristãos e pauta da sua vida pelo Evangelho. Dom João Lavrador, este documento assenta em 7 capítulos, onde também são referida a organização territorial das estruturas pastorais e também dos subsídios atribuídos às escolas de formação cristãs das ouvidorias destinadas a leigos. A Diocese de Angra está a entrar numa nova era na formação? Pois, nós não podemos dizer que é uma nova, ou melhor dizendo, a novidade é sempre, mas eu penso que há aqui uma continuidade, porque o desejo de formação é algo que foi constante sempre na Igreja e, sobretudo, é requerido, como já disse há bocadinho, é requerida precisamente por tudo o que é a doutrina conciliar, de uma participação efetiva, consciente, profunda, de todos os batizados. E isto não se faz sem formação. Portanto, o próprio Concílio, sobretudo no decreto sobre o apostolado dos leigos, tem aí o apelo para que se dê atenção à formação de todos os fiéis, e de uma maneira muito particular dos leigos. Depois vemos que todos os documentos do magistério da Igreja, a partir do Concílio até hoje, todos eles falam precisamente sempre da necessidade da formação e até dão critérios muito particulares como essa formação se deve fazer. Portanto, isto é algo de constante na vida da Igreja. Na nossa Diocese, e quero agradecer muito aos meus antecessores que tiveram um trabalho muito meritório também, dentro das possibilidades e também das limitações de cada tempo, mas procuraram realmente incentivar essa formação. Se foi fazendo e que está a fazer constantemente. O que se verificou é que, por um lado, era necessário coordenar um bocadinho mais essa mesma formação, que está a ser feita por vários setores da vida pastoral, por diversos movimentos,
nas diversas paróquias. São inúmeras ações de formação que estão a ser feitas. Então, era preciso um bocadinho mais de formação e, ao mesmo tempo, era preciso também dar uma formação básica que realmente desse um substrato de formação sólida para todos os batizados, para todos os cristãos. E aí está, precisamente, o trabalho do Instituto Católico de Cultura. Não é? Portanto, e nesse sentido, eu diria, por um lado, naturalmente, terá que haver alguma novidade, porque é uma adaptação ao tempo de hoje, e hoje temos meios extraordinários para que isto aconteça, graças a Deus. Temos meios tecnológicos, temos plataformas digitais que podem ser utilizadas, porque, inclusive, já os cursos de teologia para leigos, já algumas dioceses, e estou a lembrar-me da Diocese de Lisboa, que tem já um trabalho feito e que se disponibilizou, através dos seus responsáveis, para que a nossa Diocese também pudesse usufruir desses trabalhos. Portanto, hoje há meios que nos ajudam, mesmo naquelas dificuldades que a nossa Diocese tem, que é a dificuldade de ser várias ilhas, um território descontínuo, e, portanto, nós temos que encontrar aqui meios para poder ir ao encontro da formação dentro das nossas próprias realidades. Por isso, eu diria, há aqui alguns aspectos que têm que se, realmente, sublinhar, intensificar, adequar aos tempos de hoje, aproveitar os mecanismos que nós podemos ter, mas, por outro lado, essa formação está a fazer-se em muitos domínios, em muitos aspectos e através de muitos agentes e em muitos grupos. Esta parceria com a Universidade Católica com o curso de Ciências Religiosas, o que é que representa para a região? Esse curso representa imenso, em primeiro lugar, porque nós precisamos de ter, ele destina-se em primeiro lugar para os professores que estão a lecionar a disciplina de religião moral católica. E há exigências legais para que eles tenham a formação própria, específica, para dar essa cadeira. E, portanto, nós tínhamos muitos professores que ainda não tinham alcançado essa formação específica e, por isso, nós temos que encontrar os meios para que eles possam fazer. E, graças a Deus, conseguimos, ao longo de um certo tempo de diálogo com a Universidade Católica, através de sugestões para que se pudesse compaginar a distância e, ao mesmo tempo, as exigências que são feitas a nível, mesmo até da própria agência de acreditação, que obriga a uma determinada requisitos, nós agora termos já uma possibilidade de os professores fazerem o seu curso. Portanto, vai começar agora já em setembro. Graças a Deus vamos ter perto de 3 dezenas de professores a fazer esse trabalho. Claro que está aberto também, porque por ciências religiosas pode ser frequentado por qualquer batizado, qualquer pessoa que tenha as obrigações mínimas para poder frequentar e, portanto, também foi aberto a outras pessoas que possam realmente frequentá-lo. Penso eu que também há outros leigos que também estarão interessados para terem uma formação académica superior dentro do domínio das ciências religiosas e, inclusive, de futuro, possivelmente, poderemos abrir aqui para determinados ministérios que também são importantes para a nossa diocese e, portanto, para que as pessoas tenham essa formação. Por isso, eu penso que é uma formação superior, dá um grau académico de equivalência verdadeiramente à licenciatura civil, ou, agora melhor até dizendo, ao mestrado civil, e portanto, e depois com todas as condições, sobretudo para a lecionação que são requeridas pelo próprio Governo, para que haja, pelo Ministério da Educação, para que se possa lecionar. Por isso, eu penso que vai ser muito importante e vai dar uma acreditação e para a Diocese, ter 3 dezenas de leigos, sobretudo leigos, que têm esta formação académica superior, já é, por si só, uma grande vantagem para a própria Diocese, porque, para lá das aulas, eles podem também colaborar em muitas das atividades formativas da nossa Diocese. Portanto, e corrija-me se estiver errada, o que estava a acontecer era que alguns professores de religião e moral não tinham a formação de professor, mas precisavam também da formação teológica. E é isso que este curso também vem acrescentar. E mesmo depois tem aquela parte toda pedagógica que alguns já têm, porque têm outros cursos que já também incorporaram a pedagogia, mas outros não tinham essa componente. Portanto, o que quer dizer que agora este curso irá não só dar a componente teológica, como vai dar também àqueles que tenham necessidade disso a componente pedagógica para a lecionação. Está dentro dos acordos que estão feitos, porque nós também estamos fora daquilo que o próprio Ministério colocou, que era até um certo prazo,
que agora nós também não podemos deixar de extinguir para nós nos adaptarmos precisamente a estas exigências. Dom João Lavrador, o nosso tempo esgota-se muito rapidamente. É sempre assim. E neste início de visita à comunidade portuguesa no Canadá, quais são as suas expectativas? Certamente depois voltaremos a falar para fazermos um balanço, mas o que é que levou na bagagem até ao Canadá? O que eu levo é a amizade, é o carinho e ao mesmo tempo a gratidão por toda esta gente, sendo açorianos e outros também, sem dúvida, mas para mim é particularmente ligado àqueles que são os açorianos, realmente se sentem ligados às suas terras, ligados às suas tradições, que aqui estão, mas não esquecem os Açores, não esquecem as suas comunidades, não esquecem a sua fé e que realmente, ao convidar-me para estar com eles, manifestam também este carinho pela Igreja Diocesana e, portanto, também esta manifestação de apreço por aquilo que é a sua fé e o apreço por aquilo que é a sua prática cristã. E eu venho também nesse sentido para incentivá-los, para os alertar e para os pedir que nunca desanimem no meio das contrariedades, não só no progresso material, que encontrem sempre melhores condições de vida, mas por outro lado também não esqueçam que realmente a vida humana é complexa e a vida humana só se realiza nas diversas dimensões da pessoa e, portanto, que realmente continuem a ter este fervor, esta coragem de viver a fé, mesmo às vezes em contextos um pouco mais difíceis, mas a vivê-la e que nunca tenham qualquer receio de se manifestar através das suas tradições, que são tão ricas e tão profundas e que eles transportam dos Açores, precisamente para a Bianca, neste caso aqui concreto, precisamente para Toronto e para outras comunidades aqui do Canadá. Realmente não é a primeira vez, eu já estive em outras comunidades, portanto isto é quase uma constante todos os anos, além da presença na Diocese e nos Açores, também estar com aqueles que são os imigrados, os que estão na diáspora e que são também açorianos. Para mim é uma grande alegria e dá-me um conforto muito grande e espero que a minha presença seja também reconfortante para todos eles e que os anime a continuarem a lutar e a fazer o melhor pelas suas vidas e a viverem sempre esse espírito comunitário que é tão típico dos Açores e que eles o transportem e que possam aqui vivê-lo mesmo em circunstâncias que não são da sua terra, mas que eles podem realmente, de alguma maneira, transformar o seu meio num local também aprazível de convivência entre os seus conterrâneos. Muito obrigada, Dom João Lavrador. Boa convivência com os nossos conterrâneos. Abrimos assim mais uma temporada do Igreja Açores. Na próxima semana voltamos com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.